Então, a gente está aqui recebendo o embaixador Brito com muita satisfação. Eu queria, então, salientar a sua longa carreira diplomática, né? São mais de 50 anos de carreira. O embaixador exerceu atividade diplomática em vários países da Europa, na África, né? Queria falar um pouco disso. É possivelmente a mais longa carreira na história do Itamaraty. Veja só, né? Possivelmente. Olha, a minha carreira de fato é longa, porque eu comecei com os 20 anos no Instituto Rio Branco. Hoje seria bastante difícil ou impossível, não é? E sou um diplomata profissional, estritamente profissional, e sempre fui. Estive em muitos lugares, não repeti, mas início no norte da Europa, depois estive 11 anos na África, no tempo da luta contra o apartheid ainda, fui embaixador na Zâmbia, no Zimbábue, 7 anos no Zimbábue, em plena, a África do Sul ainda era sob o regime de minoria branca, a Namíbia não estava libertada por Sanu Joma e seus companheiros, era um mundo muito interessante. E para o Brasil, muito importante, porque nós estávamos numa cunha entre Angola, Moçambique e ao sul, a África do Sul, ainda sob domínio do apartheid. Portanto, do ponto de vista político, para nós, extremamente interessante. E eu tenho grandes saudades da África. E grande admiração pela África e por vários de seus líderes, como Nyerere, da Tanzânia, que eu tive a oportunidade de conhecer, Kaunda, que ainda está vivo, não é? E outros. Esses estados africanos, embaixadores, têm uma marca semelhante à do Iraque, que é o fato de terem sido criados artificialmente. São estados artificiais. E praticamente, não todos, mas quase todos. Eu diria que o caso da Etiópia, por exemplo, corresponde a uma etnia e uma cultura bem definida. Outros é muito difícil ali. Por exemplo, o caso da Zâmbia são cerca de 9 grandes grupos étnicos, pequenos, mas mais ou menos se equilibram. O Zimbábue, 2. Um maior, os Shonas, outros Indebeles, grupo minoritário. Mas são todas fronteiras artificiais, dividindo tribos, às vezes dividindo famílias. Não é uma situação muito difícil. Mas hoje é um assunto passado. Não se pode. O único caso de ajuste foi do Sudão recente, em que o Sudão do Sul se separou. Mas esse é um problema muito grande. No Iraque, nós temos, eu já me referi, o fato que Churchill colocou 3 grupos totalmente distintos num país. Por quê? Porque para a Inglaterra era interessante ter uma forma de controlar um caminho para as Índias, que era a joia do império. E aquilo funcionou bem. E, ao mesmo tempo, logo veio o interesse do petróleo, que começou a ser crescente. Não é? E resultado. Mas são países, o caso do Iraque, como os países da África, você pode dizer que um certo artificialismo. No caso do Iraque, apesar das dificuldades, eu já diria que hoje temos uma nação. Há um sentido de nacionalidade dos iraquianos, com alguns problemas, mas há um sentido de nacionalidade, apesar das diferenças. E apesar também das dificuldades inúmeras sofridas, né? A questão inúmeras das sanções dificuldades da ONU. Houve, para me citar apenas, há 8 anos de guerra dificílima, cruel com o Irã, 8 anos. A invasão do Kuwait, 12 anos de sanções, que foram verdadeiras armas de destruição em massa. Isso aplicadas com a aprovação do Conselho de Segurança. Espero que jamais isso volte a acontecer dessa forma, porque não havia parâmetros que definissem aquelas sanções. As sanções afetaram o povo, sobretudo crianças, subnutridas, falta de remédios nos hospitais, uma verdadeira mortandade. A invasão de 2003, por sua vez, foi um ato de agressão, dificilmente, contrária à Carta das Nações Unidas. E não apenas inúmeros países se opuseram. Países europeus, países como o Brasil, tinham opinião contrária. E de mais a mais, aí vamos a um ponto importante aí desse ciclo iraquiano. A Primavera Árabe mostrou uma coisa muito importante, que o povo pode mudar
um regime ditatorial. Sim. Portanto, se o tempo tivesse dado espaço ao tempo, o Iraque também possivelmente ia se ajustar, sem necessidade de uma invasão, de uma destruição do país em grande escala, e grande sofrimento para o povo, e que, afinal de contas, não pediu aquilo. Foram vítimas. Indiscutível, a invasão do Iraque foi um erro político e foi também, pelo visto, num ponto de vista prático, terrível. Mesmo porque, repito, a Primavera Árabe está provando que as mudanças no Oriente Médio acabam acontecendo pelo povo. É assim que deve ser. Claro. Feitas pelo povo. Quando acha que chegou o momento de... Nem sempre o resultado é brilhante, mas isso é mas parte as condições da vida. Iniciais também não são as não são brilhantes. Sim, o resultado das intervenções e das invasões certamente é muito mais desastroso. Pior, né? É muito pior. Claro. De maneira, eu faço questão de mencionar esse ponto para mostrar que o caminho certo teria sido diferente. Agora que temos que esperar é que o Iraque continue no caminho democrático, é uma verdadeira lição de democracia para o Oriente Médio, o Iraque de hoje, e numa prosperidade que está crescendo a 8%, 9% ao ano, que é extraordinário. Sim. A indústria do petróleo se expandindo, já estão com a produção de cerca de 3 milhões, em março do ano passado, 2013, já dava uns 3 milhões e 200 mil barris por dia, dos quais 2 milhões e 400 por dia exportados. É um país rico, muito Sim. rico. E com uma situação política controlada. Eu diria controlada com atentado, com uma minoria descontente, não é? Que eu repito, a minoria sunita. Mas a democracia é governo da maioria. Aqui no Brasil nós também temos minorias descontentes. Quase em todo lugar há minorias descontentes. Mas eu faço questão de dizer que, no contexto do Oriente Médio, o Iraque é hoje uma lição de democracia. Não tenho a menor dúvida em dizer isto. Claro, perfeito, não. Mas temos um parlamento, temos uma Constituição avançada, bastante avançada, inclusive em matéria de direitos da mulher, que está avançando. Há umas certas curiosidades aí, porque da Constituição diz algo muito curioso. Há uma grande concentração de poderes nas regiões. E assuntos dos direitos da mulher e direitos humanos estão mais relegados. A legislação das regiões e províncias tem precedência. Esse é um problema. A Constituição é extremamente avançada, mas, infelizmente, aí prevalece as províncias. Em outras palavras, a situação da mulher, que eu faço questão de mencionar, é bem mais avançada nas províncias curtas do norte do Iraque e menos mais para o sul, onde entra ortodoxia religiosa de uma maneira bem diferente. Ainda uma herança complicada que tem que encerrar. Infelizmente o assunto é ótimo. Mas é complicado. É muito complicado. Livro, não é isso? Isso, né? Eu acho que o livro traz mais Espero do que nós que o livro podemos falar explique. hoje. Claro, com certeza. E vem por aí as memórias dos 50 anos de carreira, né? É isso que eu ia falar. Vamos aguardar agora ansiosamente suas memórias, claro. Então tá, a gente encerra por aqui. Agradece muitíssimo a sua presença e anuncia o nosso... Volta com a Ione no próximo bloco, não é isso? Daqui a pouquinho.